A estreia do Mandaloriano e Grogu veio e passou. O filme foi um sucesso, ou pelo menos ficou no verde, ou foi um flop? Eu vi esse filme no cinema, literalmente a primeira vez na minha vida que eu vou no cinema, e foi bem legal. E por causa disso, cara, talvez esse vídeo tenha viés. Mas eu vou tentar ser honesto. Eu vi na estreia, tá? E desde que estreou, eu tava pensando no que dizer pra esse vídeo, essa review. Alguma ideia, alguma coisa. E geralmente eu tenho as melhores ideias no banheiro. E esse vídeo é uma delas. Porque assim, eu não quero falar mal nesse vídeo. É Star Wars, velho. Faz 7 anos que não tem filme novo de Star Wars. Vamos começar sendo sinceros. Star Wars, Guerra nas Estrelas, está respirando por aparelhos. Dependendo do streaming agora. Mas aí eu pensei, é por isso mesmo que fizeram esse filme. Dinheiro. Assim, a Disney não tá falindo, infelizmente. Mas a empresa com certeza já teve dias melhores. A trilogia sequel, eu digo isso sempre, foi um apocalipse. Os caras precisam de alguma coisa sólida que funcione, que mantenha a máquina rodando. A máquina de Star Wars, eu quero dizer. E eu tô falando isso para explicar a você que o filme do Mandaloriano não é apenas um filme com uma história fechada para lhe entreter e encher o bolso uma vez. Ele é, como todo filme. Mas antes disso, ele é uma estratégia de marketing. E nesse vídeo eu vou explicar por quê, logo depois dos comerciais. Então, vamos falar de uma vez. O filme é meio meh. Ele não é ruim, ele não tem furo de roteiro, a história tem começo, meio e fim. O que para a indústria cinematográfica atual, isso é alguma coisa. Mas não é uma masterpiece, nem pense que vai ter uma grande revelação ou mudança na galáxia ou nos próprios personagens. Esse é o meu grande ponto negativo, na verdade. A dupla, o Mando e o Grogu, terminam a história exatamente do mesmo ponto que começaram. Literalmente não muda nada no status quo. Din Djarin destruiu um grande cartel Hutt? Sim. Ele neutralizou alguns warlords imperiais? Talvez. Mas isso não muda praticamente nada no status quo da galáxia. Se fosse uma temporada de série, tudo bem. Mas isso é um filme. Filmes, meu caro, precisam ter um senso de progressão. Até o filme do Han Solo, que é o mais pé no chão da franquia, e tem problemas por conta própria, ele ainda tem uma progressão. Han Solo pega a nave lendária dele, a Daenerys aparece, ele faz a rota coreliana e etc. Mas esse aqui não. Assim, eu até entendo o motivo. Ele se passa depois de 3 temporadas e a última foi 3 anos atrás. Muita gente não viu e quem viu não lembra. A minha experiência foi bem desse jeito mesmo. Foi ver eu e um amigo meu que nunca viu as séries, só os filmes. Eu tive que ver uns recaps da série pra poder lembrar. E eu fiz esse vídeo aqui pro meu amigo ver, confere lá. Então dá pra entender o porquê deles quererem uma história mais fechada, que não dependa muito da série e do resto da franquia. E também não dá pra mudar muito o status quo porque, bem, isso existe. Mas foram demais também, pô. Assim, resumindo rapidamente o filme, a história é o seguinte. Ele começa com essencialmente uma missão secundária. O Mando tá caçando um Warlord Imperial, porque sobraram vários depois que o Império caiu. Aí ele recebe uma missão da Grace. Eu chamo de Grace porque, enfim, mesma atriz. A missão é rastrear e prender mais um Warlord, um tal de Comandante Coin. Mas a Nova República tem pouquíssima informação dele, então eles fazem um acordo com os Gêmeos, 2 Lords do Crime, Hutts, para eles passarem informação em troca do Mando e buscar o Rota, o Hutt. E quem é esse? É o filho do Jabba Hutt, o Hutt original, da série original. E aqui é o seguinte, eu assisto Star Wars desde o 1, eu assisti todos os filmes, todos, as 3 trilogias, todas as séries, menos essa merda. Essa é a diferença de um fã. Enfim, no filme de Clone Wars, o único de animação, na verdade, mostra lá o Rota sendo um bebê. Muito feio, mas um bebê. Isso foi no começo das Guerras Clônicas. Aí, 30 anos depois, ele tá assim. De algum jeito ele veio parar nesse planeta e tem uma dívida com o Senhor do Crime, chamado Jan. E aí ele fica lutando como um gladiador até pagar a dívida. Beleza. Mas então é reviravolta. O Jano pretendia matar o Rota, porque sim. Aí o Mando tira ele de lá e na viagem ele diz que o Jano e o Coin são a mesma pessoa. E que os gêmeos estavam só passando a perna na República. Cara, se eu tivesse uns 12 anos, esse plot seria muito mais impactante, né? Na real. Mas, enfim. Agora que ele sabe, o Mando vai lá e mata todo mundo da fortaleza do Coin e prende ele. Tipo, sozinho. Sabe o que isso parece? Cara, parece quando tu tá perto do final de algum jogo, de mundo aberto. A gente tá todo upado, com as melhores armas, habilidades e tal, você esmaga todo mundo que tá na sua frente. O Mando é tipo isso, a série toda e esse filme, pelo jeito, parece muito, cara, com um jogo de mundo aberto. A série é igualzinha. Mas aí, oh não, outra reviravolta. Os Hutts, que são os gêmeos, ele vai chamar de gêmeos, né? É como o filme chama. Eles literalmente não têm nomes. Se tu for na Wiki, tá escrito lá, gêmeos. Eles contratam um outro mercenário chamado Embo pra pegar o Mando. E ele consegue. O Mando derrota um batalhão de Stormtroopers, mas não um mercenário sozinho, com o cachorro dele. Esses nivelamentos são engraçados, né, boy? Ele leva pro Palácio dos Gêmeos, em Nal-Hutta, que é o mundo natal dos Hutts, pra sua informação, e é jogado nesse fosso, com essa cobra branca muito doida.
Cara, essa cena no cinema foi muito legal de assistir. Mas, de novo, foi o meu primeiro filme, então eu tenho viés, tá? E, nossa, uma coisa legal que eu vi aqui na pesquisa pra esse roteiro é que esses gêmeos, eles não são originais desse filme. Eles vieram da série do Boba Fett, que tem uma temporada só. A questão é, essa série é de 5 anos atrás e nem fez tanto sucesso. Você assistiu? Eu aposto que não. Enfim, o mundo é mordido pela cobra branca gigante, que aplica um veneno que, pelo que eu entendi, ele causa um tipo de paralisia e aí escapa pro pântano. E para sua informação, essa é a primeira vez que Naruto aparece em um live action. Já foi em animação, mas essa é a primeira vez em live action. É um lugar bem pantanoso, úmido, cheio de bichos perigosos, que você tem que tomar muito cuidado onde pisa. Em resumo, Louisiana. Enfim, para finalizar, ele encontra uma nave abandonada no meio do pântano, onde recupera suas armas e parte para a super batalha final. E de novo, cara, o maluco tava muito OP, velho. Chega a ser esquisito às vezes, cara. Ele enfia a nave dentro do palácio deles e aí invade por dentro. Sabe o que isso me lembra, velho? O final secreto de Cyberpunk. Acontece que em gameplay, você ser um tanque humano é bacana. Mas em formato de filme, você tem que ter riscos, você tem que se importar com o personagem. Você tem que saber que tem uma chance real do personagem morrer para se importar, entendeu? Mas para fechar essa parte, ele ganha. Ele conseguiu entrar em contato com a Coronel Ward de novo, e ela trouxe um esquadrão para suporte aéreo. Mas a questão é, ninguém desse esquadrão é batido também, ninguém. Eu até aceito que ninguém tenha morrido, mas, cara, pelo menos 1 ou 2 caças podiam ter sido abatidos, né, pela defesa aérea. Porque, tipo, é uma fortaleza, cara, é uma base, entendeu? Não é um esconderijo qualquer. Pra, de novo, a gente ter riscos. Mas no final eles escapam. Os gêmeos morrem, o palácio é destruído. E eu acabei pulando, né, a parte do grupo inteira, né, nesse vídeo. Pois é, eu falo dele mais tarde. Mas pra fechar essa parte, a dupla termina o filme literalmente no mesmo lugar que começou. E aí sobem os créditos. Enfim, como eu falei mais cedo, se eu tivesse metade da idade que tenho hoje, esse filme seria fantástico. Porque tudo que eu tô falando aqui é coisa técnica, de storytelling. Existem jeitos certos de contar histórias. Padrões que tu nota quando tu vê muitas delas. Coisa que gente mais nova ainda não reparou. Ainda, tá? E eu tenho um exemplo real disso. Seguinte, quando o mundo tá lá com a paralisia, eu tive zero preocupação. Porque eu vi outras cenas dele no trailer. Portanto, é impossível ele morrer ali. Isso se chama plot armor, ou armadura de enredo. É quando você sabe que o personagem não vai morrer porque ele precisa estar em outra história mais pra frente. Isso acontece muito com prequels, é por isso que o John Marston é imortal no Red Dead 2. Enfim, teve uma criança perto de mim no cinema que realmente achou que o Mando ia morrer. E ficou surpresa que ele se recuperou. Isso resume o filme todo, ele é previsível. Além de ser previsível, como eu falei, ele não mexe praticamente em nada no status quo da galáxia. Daí é uma razão de você nunca botar fé em trailers. Os trailers, eles nunca deram a entender que os gêmeos que seriam os vilões principais. Dava a entender que o tal Senhor da Guerra Imperial, que aí sim seria a grande ameaça. É por isso que ver react de filme de trailer é inútil, os caras vão errar tudo. Mas sinceramente eu realmente achei que o filme traria alguma explicação sobre o Grogu, de onde ele veio. Eu sustento a minha teoria de que só existem 3 explicações possíveis. Ele é um filho da força, como Anakin, o Yoda pulou a cerca, ou é o próprio Yoda reencarnado. É uma das 3. Mas o filme não fala absolutamente nada. Isso foi um erro, na minha opinião. A gente vai ter que esperar para os próximos lançamentos da franquia, porque ela não fala. Essa foi a primeira estreia no cinema nessa década, mas teve 1 zilhão de séries já, tanto animadas como live action, e vai ter mais. O lançamento mais próximo vai ser a 2ª temporada da saga, só no ano que vem. Então, paciência. O que se sabe com certeza é que ele sempre foi sensível à força, muito sensível, quase no mesmo nível do Yoda, e ele nasceu mais ou menos na mesma época do Anakin, então tem que ter algum significado grande. Ou vai ser a maior cagada da década, porque cara, uma merda que teve direto nas sequels foi quebra de expectativa. Mas não no sentido bom, é fazer você pensar que alguma coisa vale muito, mas então revelar que não é nada. E isso é paia. Quer um exemplo? O Luke jogar o sabre fora. A Rey ser neta do Palpatine. O Palpatine ter retornado. Enfim, tu entendeu. Do que eu tava falando mesmo? É Mandaloriano e Grogu. Pelo menos o filme não tem nada disso. É uma história simples com começo, meio e fim. É quase o oposto. Se você é uma pessoa que presta atenção em padrões de storytelling, a expectativa vai ser 100% correta. E de novo, se eu tivesse metade da minha idade e tal, eu ia adorar esse filme muito mais. Mas aqui tá o ponto principal desse vídeo. Esse filme foi feito com um objetivo em mente: marketing. Obviamente o objetivo de qualquer filme é dinheiro, money. E até o momento presente ele bateu 315 milhões de dólares em bilheteria, com um orçamento de 165 milhões de dólares e mais um bocado para marketing.
No papel parece ok, né? É quase o dobro, né? Mas uma regra do cinema é que um filme só lucra de verdade se tiver no mínimo 2,5 vezes o seu custo, para pagar a parte do marketing e dividir a receita com as salas de cinema. Isso é padrão, desde sempre. Então ele teria que fazer mais ou menos uns 450 milhões, em uma média bem aproximada. Vai conseguir? Eu acho que não. Eu acho que não vai passar nem de 400, porque a cada fim de semana sucessivo, as vendas de ingressos estão caindo cada vez mais, o que é normal, mas estão caindo demais. Eu chuto que vai estabilizar em uns 350 milhões. Tem gente que mal viu o filme, já foi na internet no dia seguinte pra cagar em cima e falar mal. Dizer que é o maior flop de todos os tempos e o cacete, eu não vim dizer isso. Vamos comparar com o filme do Han Solo, porque ele é o mais próximo desse em termos de ser um spin-off, entendeu? O filme do Han Solo teve perto de 300 milhões de orçamento, mais o marketing, e não chegou em nem 400 de bilheteria. Mas a matemática é uma coisa muito direta. Se você tem mais custos, você precisa vender mais. Se você tem menos custos, você não precisa. O orçamento do Mando e Grogu foi o menor de todos os filmes live action, só é maior que a Guerra dos Clones, que foi só o café da equipe mesmo. Portanto, ao meu ver, não é tão ruim. Como dizia o Dyatlov, não é bom, não é terrível. Not great or terrible. Eu sei, é Star Wars, era pra ser bilhões, mas a franquia, como eu falei, está em coma, está respirando com aparelhos. O principal objetivo desse filme é fazer a franquia girar, movimento. Quando você tem uma bicicleta toda arrombada, toda cheia de ferrugem, você ainda dá volta com ela, porque se ela ficar parada demais, a ferrugem vai comer a corrente toda. Mandaloriano e Grogu não é um filme isolado, é uma peça dentro de um sistema que executa uma função bem específica, que vai além de ser apenas uma grande bilheteria. Seria legal se fosse, seria, mas não é só isso que vale. Eu acho que eu tô falando pelas cotovelas, vamos direto ao ponto logo. Esse filme foi feito com o real objetivo de trazer gente para o Disney Plus, fazer vendas de produtos licenciados, principalmente o boneco do Baby Yoda, e no geral fazer as pessoas falarem de novo da franquia. Até antes do filme ser lançado, só os canais especializados que falavam de Star Wars. Os outros canais falavam de outras coisas. Nós vivemos em uma economia de atenção. O tempo que você gasta vendo qualquer coisa na sua tela, literalmente vale dinheiro. Esse vídeo está me dando dinheiro. E provavelmente alguém vendo esse vídeo vai assinar o Disney Plus, comprar alguma coisa ou ir mesmo no cinema ver o filme. Essa é uma coisa que existia menos em 2018, bem menos. É por isso que Han Solo foi um flop tão doloroso, entendeu? Bem maior do que esse que está sendo. Agora, qual a minha previsão? Eu acho que a bilheteria vai cravar mesmo em 350 milhões. O que para os padrões de cinema tradicional, isso é e vai ser um prejuízo marginal, quase na linha 0 a 0. Mas esse filme faz parte da maior franquia da história, que faz parte de um ecossistema maior ainda, o da Disney. Porque a gente está em 2026. Desde 2020 que o streaming mudou muito como o cinema e as séries funcionam. Tem gente, eu incluso, que não vê mais filmes do cinema e espera chegar pro stream para ver em casa. Eu tenho certeza que muita gente decidiu, não vou ver o filme no cinema, vou esperar ir pro streaming. E quando for pro Disney Plus lá para setembro, com certeza, por pura estatística, vai ter novos assinantes ou principalmente reativações de assinaturas. Eu digo tudo isso, cara, porque eu quero o bem pra franquia, entendeu? Eu cresci vendo essa merda. Clone Wars é o segundo melhor desenho animado que eu já vi na minha vida. Portanto, é do meu interesse que esse filme dê certo, em pelo menos manter a franquia respirando, até o filme do Ryan Gosling sair. E é aqui que eu termino esse vídeo, na verdade. Eu acho que enrolei um pouco, mas tu entendeu a ideia. Só resta esperar agora por Ahsoka. Então, a gente se vê em 2027. Valeu, falou e até a próxima.